som. Irmãos, eu quero convidar você a abrir a Bíblia, a palavra do nosso bom Deus, em Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4. Colossenses capítulo 4, a partir do verso 10 e 11, nos diz assim a palavra do nosso bom Deus: Saúda-vos Aristarco, alguém citado bastante na liturgia hoje. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, eles têm sido o meu lenitivo. Eles têm sido o meu lenitivo. Vou convidar o nosso irmão Leonardo Siqueira, esposo da nossa irmã Sandrinha, que nos dirige a Deus nesta hora, pedindo a Deus a sua santa e bendita instrução. Oremos. Eu não vou, desta vez, tratar sobre os aspectos introdutórios da carta de Paulo, da carta aos Colossenses, por Paulo, porque nós fizemos isso no domingo passado. Mas eu quero, aqui, diante desse texto, chamar a atenção da igreja para a expressão final do versículo 11, que diz assim: eles têm sido o meu lenitivo. Eles têm sido o meu lenitivo. Eu queria pedir a sua atenção no seguinte sentido. Os mais antigos aqui vão lembrar, eu tenho certeza. Você se lembra daquele remédio chamado elixir de paregórico? Aqui eu acredito que os mais antigos vão lembrar dele. Ele era famoso por aliviar dores, especialmente cólicas, mas ele também era bom para dores estomacais, problemas no estômago, e era muito comum, às vezes, a avó, a bisa, o vô, ou o tio, né, a tia, falar naqueles momentos que dava aquelas crises, aquelas dores, de você tomar o elixir paregórico, chamava isso. Então, essa palavra lenitivo vem do grego paregória. Então, e essa palavra paregória significa alívio, consolo, e alívio ali, conforto para as dores, Então, quando você tomava aquele elixir paregórico, você buscava alívio, você buscava conforto para aquelas dores, para aquelas cólicas que você estava tomando. E a palavra no grego é a mesma, paregória, daí que nasce a expressão elixir paregórico. Bom, é exatamente sobre esse termo que Paulo usa para descrever sobre 3 irmãos desta passagem que nós vamos ler. A palavra vai dizer, no final do versículo 11, ele vai dizer assim, olha, eles têm sido o meu lenitivo, eles têm sido aquilo que tem me ajudado, que tem trazido alívio, que tem trazido encorajamento, que tem se suavizado, que tem confortado a minha vida. Eles vão ser classificados por isso. Então hoje nós vamos aprender, basicamente, sobre 3 homens que este versículo aqui vai chamá-los de pessoas lenitivas. Pessoas que foram classificadas por Paulo por serem pessoas lenitivas,
pessoas que consolavam, pessoas que suavizavam e aliviavam a carga do apóstolo Paulo. E aí hoje eu quero tratar sobre o seguinte tema. Eu peço para que você preste bastante atenção, os adolescentes aí já vão copiando, enfim, para depois mandarem para mim a seguinte questão. Pessoas lenitivas na caminhada cristã. Pessoas lenitivas na caminhada cristã. Abra sua Bíblia aí e acompanhe comigo. Primeira pessoa que ele classificou como sendo uma pessoa lenitiva. O nome dela era Aristarco. Aristarco. Veja aí o versículo 10. Diz assim: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. Eles têm sido meu lenitivo. E quem foi Aristarco? Interessante, é o significado do nome Aristarco. O melhor regente. Crianças, prestem atenção aí. O significado do nome Aristarco é o melhor regente. Aquele que sabe governar, aquele que sabe direcionar. E esse irmão, como nosso irmão Tiago leu aqui, ele era um cristão da Tessalônica que acompanhou Paulo na terceira viagem missionária. A Bíblia relata que Aristarco, ele foi um homem que estava junto, se manteve junto com Paulo nos momentos ali de dificuldade, se manteve firme. Olha, você viu aqui que em Éfeso, quando os idólatras se levantaram para atacar Paulo, lá estava Aristarco, firme, junto. Ele estava lá trilhando ao lado do apóstolo no meio da turba, mesmo quando, por questões financeiras, as pessoas queriam atacar a Paulo. E Paulo tinha do lado dele, no meio daquela bagunça, no meio daquela dificuldade, Aristarco estava lá. Paulo fala, olha, ele é meu lenitivo. Na Macedônia, Paulo também, no momento em que precisava confortar e consolar os irmãos ali, Aristarco estava do lado, dando apoio, ajudando na caminhada. Na Grécia, quando Paulo teve que enfrentar as conspirações dos judeus, como nós lemos aqui, quem estava do lado dele? Aristarco. Aristarco estava lá. Quando eles foram viajar para levar ajuda aos necessitados de Jerusalém, essa viagem que não fora nada tranquila, quem estava do lado de Paulo? Aristarco. Aristarco estava lá ao lado do apóstolo. E naquela viagem, dentro daquele navio, Adramitínio, que afundou, Aristarco estava ao lado de Paulo. Por isso, Paulo vai dizer, olha, quem é esse Aristarco? Esse Aristarco é um prisioneiro comigo. Prisioneiro, e aqui nós precisamos entender, poderia ser que Aristarco estava preso com Paulo? Poderia, mas o texto aqui parece-me que a ideia aqui é que, enquanto Paulo estava preso por causa do evangelho, Aristarco dava todo o sustento, visitava Paulo nas cadeias. Então, num certo sentido, ele puxava a cadeia com Paulo, dando o apoio que Paulo necessitava ali dentro da cadeia por causa da pregação do evangelho do Senhor Jesus. Então, o que nos leva a acreditar que Paulo, então, chama Aristarco de um lenitivo na vida dele? Aristarco é o tipo do amigo que permanece em pé quando os ventos mais fortes tentam nos derrubar. Ele é um parceiro de jornada que não te deixa na mão. Ele não te deixa na mão. Bom, vamos lá. Primeiro, então, característica. Pessoas lenitivas são aquelas que permanecem ao nosso lado nas tensões da vida e nas tensões ministeriais.
quando tudo parece ruir, quando o barco às vezes chega até a afundar, elas estão ali, firmes, orando, servindo, visitando, carregando as cadeiras, carregando os fardos, ou levando uma palavra certa na hora certa. Aristarco era alguém que Paulo vai falar, ele é o meu lenitivo, ele me ajuda, ele me conforta. Por quê? Porque na caminhada da vida cristã, nos momentos da dificuldade, ele está do meu lado. A segunda pessoa que nós vemos nesta palavra, que é chamada de lenitiva, é uma pessoa por nome de Marcos. Vamos ver aí a sequência do texto? O texto diz assim: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Se ele for ter convosco, acolhei-os. Bom, chegamos então agora num momento da exposição, que é uma pessoa extremamente conhecida. Se você perceber, eu nem precisei falar de Marcos na liturgia. Por quê? Porque esse Marcos aqui é o escritor do Evangelho de Marcos, que também é conhecido por João Marcos. Crianças, prestem atenção, está aí na atividade. Ele também é chamado de João Marcos. O problema é que Paulo coloca o nome dele e diz assim, ó, este aí é o primo de Barnabé, o José das Consolações. E eu quero dizer uma coisa, se ele for aí para te dar instrução, vocês acolham ele. E esse acolher aqui tem uma dica aí por trás. Por que Paulo está falando isso? Olha, lembra de acolher ele. Acolhe esse cidadão aí. Por que ele fala isso? Porque uns 12 anos antes dessa carta ser feita, quando Paulo foi fazer a sua primeira incursão missionária, Marcos pisou na bola com Paulo. Marcos agiu com deslealdade com Paulo. Marcos agiu com covardia com Paulo, abandonando e largando Paulo na mão. E a questão foi tão complexa, Paulo ficou tão machucado com essa questão, que ele não quis mais que Marcos estivesse junto com eles, de maneiras que Barnabé precisou entrar no meio do cenário para conversar com Paulo. Tiveram até um bate-barbas, tiveram uma querela junto, uma briga, porque Marcos, naquele primeiro momento, foi muito prejudicial para Paulo. A questão toda é que a presença de Marcos aqui, e Paulo chamando ele de lenitivo, é porque alguma coisa exponencial aconteceu. É porque alguma coisa mudou a chave e levou Paulo a dizer, olha, ele que era muito prejudicial, ele se tornou o meu lenitivo. Por quê? Porque Marcos se redimiu. Marcos foi alvo, deixou-se abrir, foi alvo de uma ação do Espírito Santo, foi discipulado por Barnabé, foi tratado também por Pedro, e esse homem se arrepende dos erros, vai então até Paulo, depois de 12 anos ali, e caminha com Paulo, de maneira que na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11, Paulo fala assim para Timóteo, somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos, esse Marcos, não é? E traze-o, pois me é útil para o ministério. Ou seja, Marcos se arrependeu da deslealdade que ele fez. Marcos se arrependeu do abandono, da renúncia que ele fez. Marcos viu que o que ele havia feito era errado. E ele se deixa tratar, ele se deixa pastorear, ele se deixa estar disponível para a obra e vai se dispor e se torna um vaso útil para Paulo. Tem um estudioso que fala assim, a vida de Marcos
nos ensina que uma pessoa pode superar os seus fracassos. Nós podemos superar os nossos fracassos. O exemplo de Marcos encoraja aqueles que fracassaram em suas primeiras tentativas a reverem os seus conceitos, a serem pastoreáveis por pessoas na caminhada cristã, para se outrora agiram com deslealdade, para que se outrora pisaram na bola, renunciaram, viraram as costas, possam ser úteis novamente para a nossa caminhada cristã. Então Paulo vai dizer, Marcos é um lenitivo. Marcos é um lenitivo. E o que eu quero ressaltar para a nossa vida? É que pessoas lenitivas não são perfeitas, mas são tratáveis. Pessoas que são bálsamos, pessoas que são consolos, pessoas que apoiam, pessoas que confortam, nós não podemos esperar delas perfeição, mas a característica indelével de uma pessoa lenitiva é que ela é tratável. Ela não é retrucadora, ela não é queixo duro, ela não se impõe diante de uma abordagem de discipulado, de pastoreio. É isso que a passagem de Marcos nessa história nos ensina. São aquelas que reconhecem os seus próprios erros, se arrependem, recomeçam e se tornam instrumentos de restauração na vida dos outros. Elas não vivem presas ao passado, mas escrevem novas páginas com a caneta do Espírito Santo. Eu fico assim feliz quando vejo a história de Marcos nessa história, porque ele vai falar, olha, acolhei, essa pessoa você acolhe, essa pessoa você abraça, essa pessoa você recepciona, porque é assim que a caminhada cristã nos ensina a ser. E aí nós chegamos a um outro personagem nesse versículo, um sujeito que é nada conhecido. A Bíblia é interessante. Se colocou o apóstolo Paulo ali, colocou Marcos, que era extremamente conhecido, agora vai aparecer um cidadão aí que foi luta para achar informação sobre ele. E aí o texto diz, acompanhe comigo, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instrução. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E aí vem o terceiro personagem. E Jesus, conhecido por justos, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. E quem é este Jesus? O justo, chamado o justo, conhecido por justo. Difícil foi encontrar, mas o nome deste judeu, que havia se tornado cristão, é uma combinação do equivalente Josué com o sobrenome Justus do latim, que traz a ideia de que Jeová, ele tinha um nome, Jeová é a minha salvação e eu sou justificado pela ação deste Jeová, deste Deus poderoso na minha vida. Esse nome era muito conhecido, de maneira que você tem outros episódios na Escritura que as pessoas também recebem o nome, o sobrenome de justo. Por exemplo, você tem José chamado Barsabás, cognominado Justo, um cristão muito famoso. E você tem um outro também por nome de Tícius, que era chamado de Justo. Mas a ideia aqui que eu quero ressaltar, que Paulo vai dizer que este homem é um lenitivo na vida dele, porque ele teve coragem, depois de alcançado pela palavra, pela voz, não é? Ele deixou as fileiras do judaísmo para abraçar o cristianismo. Ele foi um cristão, como diz um estudioso,
que deixou o tradicionalismo para avançar na cooperação do reino de Deus. Jesus, chamado justo aqui, é a prova de que há espaço no reino de Deus para os anônimos que se dispõem a mudar para servir. Deus usa também os discretos, que a gente não sabe muita informação. Essa é uma realidade. E o que a gente conclui com a vida de Jesus, o chamado o justo? Pessoas lenitivas são aquelas que abrem mão da zona de conforto, das tradições, da religião do meu pai, da religião da minha mãe, né? Muitas vezes eu vi isso dentro da minha família. Uma vez, para fazer uma evangelização dentro da minha casa, o meu próprio pai falou: olha, eu nasci na religião X, essa foi a religião do meu pai, foi a religião do meu avô, e eu vou ficar aqui continuando, mesmo vendo algumas coisas erradas, eu vou continuar trilhando nesse caminho de adoração de imagem, nesse caminho de consulta de horóscopo, nesse caminho de bater búzios, nesse caminho de ver isso, de ver aquilo outro. Então, a história de Jesus, o justo, traz para nós este exemplo de que pessoas lenitivas são aquelas que estão dispostas, por causa do reino de Deus, a abrir mão das religiões passadas da família. A gente precisa olhar para a vida desses três homens e fazer uma reflexão para a nossa própria caminhada, para a nossa própria vida. Uma pessoa que é lenitiva, é aquela que no tempo da dificuldade está perto de você, te ajudando, dando aquele apoio, dando aquela palavra de incentivo, como nós aprendemos. Pessoas que são lenitivas no ministério são aquelas que são tratáveis, que até erram, e é verdade, quem não erra, todos nós erramos, mas são pessoas que se deixam tratar, pessoas pastoreáveis. Que bênção, louvado seja Deus. E pessoas lenitivas são essas que estão dispostas às mudanças por causa do avanço do reino de Deus. Vou trazer uma ilustração aqui para tentar ajudar aí. Você já viu quando acontece de um carro morrer na subida? Já viu quando isso acontece? São duas mãos, então está vindo bastante carro do lado de cá e o carro está parado em uma só ali na subida. O carro fica parado. E aí quando o cara vai dar de novo a chave na bateria, a bateria acabou. Acabou, não está funcionando mais. O que acontece se a rua é muito movimentada? Lá fica aquela fila de carros atrás, não é verdade? E aí tem gente que fica buzinando. Sai daí, libera, não sei o que, tal. E a pessoa que está no volante fica mais nervosa, tal, etc e tal. Mas de repente sai de um outro carro, ou de um outro lugar, ou da pessoa que está passando na calçada, se aproxima, faz algumas perguntas para ajudar você a refletir, né? Tem gasolina, né? Tá tudo bem, tal, tudo mais. Não, eu acho que é só a bateria. E aí a pessoa, a correia dentada tá no jeito. Não, não quebrou não. Foi lá, olhou, etc e tal. E a pessoa viu lá o índice de gasolina, tem tudo. Aí umas 2, 3 pessoas e vai e empurra o carro dá um tranco, o negócio vai embora. E aquele tumulto todo vai e a pessoa chega no final. Pessoas lenitivas são assim. Elas dão os empurrões, elas te impulsionam para que você possa avançar, possa concluir a missão. E elas não ficam lá buzinando, elas não ficam lá xingando, elas não ficam lá criticando, murmurando, batendo lata, fazendo barulho. Não, elas entram em ação. Concluindo, Paulo diz que isso aqui, irmãos, ontem, quando eu parei nesse texto, essa foi a parte que mais doeu para mim. Porque Paulo diz que estes três foram os únicos. Estes três foram os únicos
da circuncisão, que cooperaram pessoalmente com ele pelo reino de Deus. E eu fiquei perguntando assim, quantos outros não passaram para ver o ministério, para ver aquilo que Paulo estava passando, para ver aquilo que estava acontecendo, vidas e vidas sendo alcançadas, pessoas e pessoas sendo transformadas, espíritos sendo expulsos, pessoas sendo libertas. Quantas e quantas não viram isso? Mas o apóstolo fala, somente 3 fizeram isso. Somente 3 foram lenitivos na minha vida. Na minha vida. Quantos viram o ministério de Paulo, mas preferiram murmurar, julgar, abandonar, falar pelas costas de Paulo, fazer tantas outras coisas, criticar, enfim, tacar pedra, mas ninguém levantou lá para dar um empurrão? Não, alguém levantou, mas quantos? Apenas 3. Apenas 3. Né? Há muitos que acabam agindo assim, nos mais diversos ambientes. No ambiente familiar, no ambiente profissional, no ambiente da própria igreja. Há muitos que, no lugar de adotar uma postura de ser lenitiva, se torna uma pessoa tóxica, como é a palavra da moda. Mas hoje, Deus nos chama a sermos como Aristarco, firmes nos momentos difíceis. A Bíblia fala aqui hoje que Deus nos chama a sermos como Marcos. Eu errei, pastor. Eu pisei na bola, eu trupiquei, eu fiz aquilo que não deveria. Se torne uma pessoa tratável e deixa Deus te usar e recomece no serviço. E às vezes a ser como o Jesus o justo, que é chamado aqui. Uma pessoa lenitiva é aquela que está disposta a mudar e a compor para cooperar com o Evangelho. Agora, que coisa maravilhosa é o detalhe do texto. O texto diz que Paulo vai falar que eles cooperam pessoalmente comigo, não por causa de mim, não por causa de Paulo, não por causa que o Paulo é o melhor ou é o pior. A questão não é Paulo, mas a questão é uma visão de reino. O texto diz que eles cooperam com Paulo pelo reino. A visão é o reino. Quando você tem um objetivo maior, você não perde tempo com coisas rasteiras, com bobeiras, coisas... você não larga, você não abandona, você não vira as costas, porque o teu objetivo, o teu foco é olhar lá na frente. Lá na frente. O reino de Deus e a sua justiça. Essa é a ideia. Né? Tem gente que reclama do peso e tem gente que alivia a carga. A vida é assim. Tem gente que reclama do peso e tem gente que alivia a carga. No reino de Deus, nós temos que ser lenitivos e não lastimativo. Nem sei nem se existe essa palavra. Se não for, é o Evangelho segundo Manuel Leandro. Né? Mas assim, você tem que ser lenitivo. Lenitivo. Quando alguém pensa em você, sente um peso a mais ou sente um alívio no coração? Olha, está chegando fulano de tal. Ufa, graças a Deus. Vem vindo uma bênção aí para nos ajudar. Está chegando Beltrano ou Cicrana. Ai, meu Pai amado, já vem... Ai, não. Hoje, a palavra do nosso bom Deus nos chama a sermos pessoas lenitivas para a glória deste Deus maravilhoso. Vamos orar? Deus, nós queremos ser lenitivos, cooperadores